Boa noite, nós estamos ao vivo aqui da Igreja Luterana do bairro dos Pires, em Limeira. É um prazer estar com você nessa noite e eu quero saudá-los com a palavra bíblica do Salmo 37, o versículo 11, que diz assim: os mansos receberão a terra por herança e desfrutarão da paz de Deus. Hoje eu quero falar sobre essa bem-aventurança dos mansos que vão receber a terra por herança. E logo mais eu vou estar explicando o que significa essa bem-aventurança em nossas vidas. E a gente já pode ver que lá no Antigo Testamento, nos Salmos, essa expressão dos humildes ou dos mansos já tem uma promessa para a pessoa que tem essa característica, essa marca, também como um fruto do Espírito no Novo Testamento. Eu desejo que Deus nos abençoe nessa noite com a sua palavra e essa comunhão virtual que nós estamos mantendo. Nós queremos começar esse culto no nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, na certeza que Ele está presente entre nós. Eu quero pedir para que você, aí do seu lugar, onde você estiver, que você faça nos comentários aí do nosso canal no YouTube ou no Facebook, a cidade que você está assistindo esse culto. Escreva ali no canal para que a gente possa saber onde estamos chegando. E também pedimos para que você compartilhe o link desse vídeo ou desse culto com outras pessoas no grupo da sua família, ali onde você estiver, tá? Pode mandar adiante. Nós queremos ter um momento de oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento de culto. No meio dessa semana, Deus, nós queremos parar e refletir sobre a Tua Palavra. Abençoe, Deus, cada pessoa que está nos assistindo, cada pessoa no seu lar, Senhor Deus, Tu conhece e sabe das necessidades de cada uma dessas pessoas, ó Deus. Por isso nós pedimos que Tu abençoe, que Tu vá com Teu Santo Espírito, Deus, renovando a nossa esperança, renovando a face da terra, colocando todas as coisas em ordem novamente. E com a Tua força, Deus, nós vamos superar essa fase em que nós estamos vivendo. E que todos nós possamos ser humildes suficientes para reconhecer que Tu és o nosso Deus. Abençoe adiante e nos cuide. Amém. Feitos são conhecidos entre nós, a sua glória ofusca a luz do sol, do seu louvor a terra se encheu, e se os campos não mais produzirem, se a terra seca estiver, e se a figueira frutos não der, confiarei, esperarei. Quem é rochedo se não Deus? Nosso Deus é nossa fortaleza, nossa alegria, nossa salvação. Ouvi a voz, as palavras do Senhor, seus feitos são conhecidos entre nós, a sua glória ofusca a luz do sol, do seu louvor a terra se encheu, e se os campos não mais produzirem, se a terra seca estiver, e se a figueira não for
Amém. Deus é nossa fortaleza, que assim seja também nesse momento em que nós estamos vivendo. O nome desse hino é a oração de Abacuque e é um hino muito bonito que fala com cada um de nós. Nós queremos refletir nesse momento sobre a palavra de Mateus capítulo 5. Lá diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Leio de novo: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados pode ser traduzido por felicidade. Felizes, então, são os mansos. Em algumas versões da palavra, da Escritura, vão utilizar, ao invés de mansidão, vão usar a palavra humildes. E também está valendo, porque essas palavras são sinônimas. Então, bem-aventurados são os mansos ou humildes, porque herdarão a terra. Outros sinônimos da mansidão é uma pessoa afável, uma pessoa que é branda, dócil e também pacífica, além de humilde. Por ter esses sinônimos, algumas pessoas podem até interpretar mal a mansidão. Entendem que uma pessoa que tem essa característica não pode ter convicções firmes. Como que uma pessoa mansa, dócil e afável pode ter uma convicção firme? Ou que não há necessidade de tomar uma posição em favor de uma causa. Esse tipo de pensamento sugere que uma pessoa mansa é fraca, que não tem personalidade e, no final das contas, pode achar que tal pessoa é até covarde. Entretanto, a Bíblia nos mostra que ser manso não significa ser fraco. É o oposto de tudo isso. A Bíblia mostra que mansidão não significa ser fraco, não significa ser tímido ou medroso. A mansidão não pode existir sem coragem. Por isso, mansidão está para aquelas pessoas que têm coragem. Temos que lembrar que essas bem-aventuranças, elas são palavras de encorajamento para os discípulos de Jesus. E isso vale para todas as gerações, tanto para aquelas que receberam diretamente essa palavra de Jesus naquele monte, e também para as gerações após aquele episódio que chega até nós e vai durar até quando Jesus voltar. Ou seja, essas bem-aventuranças, elas são palavras de encorajamento para aqueles que escutam essa palavra. Então, ser manso é ser amável, sem amargura. É ser livre do desejo de vingança. Mansidão também pode ser traduzido como paciência. E paciência é um dos frutos do Espírito Santo de Deus, descrito lá em Gálatas capítulo 5. E por ser um fruto do Espírito, essa característica não nos é natural. Ou seja, a mansidão, assim como os outros frutos do Espírito Santo de Deus, nos é dada a partir do discipulado com Cristo, ou a partir da transformação que Ele faz e causa em nós. E isso significa que temos que treinar essa qualidade em nossas vidas. Criar um novo hábito influenciado pelo agir de Deus em nós. Então, olha só, pessoal. Vamos recapitular algumas coisas aqui do que eu já falei. Mansidão não tem nada a ver com fraqueza, mas mansidão tem a ver com coragem. E também mansidão é um dos frutos do Espírito Santo de Deus, tá? E por ser fruto do Espírito, essa característica tem que ser cultivada, tem que ser regada em nós, ou seja, criar um novo hábito influenciado pelo agir de Deus em nossas vidas. Mas a pergunta para nós é a seguinte: como
ser uma pessoa mansa e ter paciência diante das situações que aparecem na nossa vida. E aí vem mais um aprendizado para nós. Mansidão também diz respeito às nossas reações diante das circunstâncias e das pessoas que Deus coloca em nosso caminho. O nosso comportamento em relação às circunstâncias vai demonstrar o nosso verdadeiro eu e se nós temos de fato esse fruto do Espírito que é a mansidão. Eu quero citar alguns exemplos de pessoas do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, de pessoas que foram marcadas pela mansidão. Eu começo lá no princípio da Escritura com Abraão. Todos nós conhecemos as histórias desse patriarca e a gente vai lembrar que Abraão, ele teve um filho da promessa, um filho fora da promessa e um filho que é da promessa, que é o Isaac. E ele era uma criança muito esperada pelo Abraão e também pela Sara. E a Bíblia vai dizer que eles tiveram esse filho da promessa em avançada idade. Então, essa promessa se cumpre na vida deles. E depois a gente vai entender ou vai conhecer a história que Deus pede esse filho para que a sua fé seja provada. Então, quando Deus colocou a fé de Abraão à prova, toda aquela situação era certamente difícil demais. Mas Abraão não demonstrou resignação ou ira contra Deus. Leia lá Gênesis, você vai ver essa história. A partir do capítulo 12 de Gênesis, você vai ver toda essa história da trajetória de Abraão, desde o seu chamado até também o nascimento do seu filho. Importante para nós, a virtude da mansidão pode crescer no solo das provações. Se Deus pediu o filho de Abraão para provar a sua fé, ali certamente Abraão cresceu. Por isso eu repito, a virtude da mansidão pode crescer no solo das provações. Não é por acaso que o apóstolo Paulo fala tanto de gloriar-se nas tribulações, como está descrito lá em Romanos capítulo 5. O apóstolo Pedro, ele também afirma que as provações vão mostrar se a nossa fé é genuína ou não. E eu quero dizer para nós, nesse tempo de pandemia, a gente está vivendo algo diferente em nossas vidas. E é interessante, essa semana eu conversei com um colega meu, lá de Blumenau, e nós compartilhamos os desafios que nós estamos tendo em relação a essa fase, e temos certeza que vai passar tão logo. Mas, nesse momento, acreditamos que vai se mostrar quem de fato é igreja do Senhor e quem são os espectadores. Será que todos vão resistir a essa prova? Nós estamos aí para ver, que Deus nos ajude e que ajude todas as pessoas a serem corpo, serem igreja no meio dessa provação e que voltem, e que todos nós possamos voltar mais fortes ainda. Outro exemplo marcado pela mansidão é José, outro patriarca. Os primeiros anos da vida de José, eles foram marcados por situações difíceis ao extremo. Sua reação em relação aos seus irmãos, que o espancaram e o abandonaram quase até a morte, não foi de ódio. O episódio com a mulher de Potifar o levou para a cadeia. Mesmo assim, ele estava seguro, porque sabia que Deus estava com ele. Bem importante para nós também é que pessoas marcadas pela mansidão são capazes de passar por duras provações sem sentir mágoas e sem alimentar um espírito vingativo.
Esse é o exemplo de José. E o último exemplo do Antigo Testamento vem de um cara chamado Moisés. A sua vida, desde o seu nascimento, foi marcada pelas situações mais adversas possíveis. Mas ele contemplava a sua recompensa. Lá, em Êxodo, vai dizer assim: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Isso está escrito em Hebreus, não em Êxodo, Hebreus capítulo 11. Então a recompensa da mansidão é a terra por herança. Hoje nós sabemos que a nossa recompensa será os novos céus e a nova terra, após a segunda vinda de Cristo. Bem importante para nós, ter o alvo claro faz com que as circunstâncias sejam alicerces para o nosso fortalecimento. Repito para nós, ter o alvo claro, ou seja, ter planejamento ou ter algo já por onde a gente vai caminhar, faz com que as circunstâncias sejam alicerces para o nosso fortalecimento. Ainda sobre Moisés, a sua característica indispensável para lidar com as adversidades e provações da sua missão e provações era a humildade. E humildade, pessoal, é pensar menos a respeito de si mesmo. E isso a gente vai ver em todos esses personagens bíblicos. Humildade requer um pensamento, ou seja, pensar menor ou pensar menos a respeito de nós mesmos. Se Moisés fosse egoísta, jamais seria líder do povo israelita. Ele pensou no povo, agiu em favor do povo e obedeceu a Deus em todos os passos que dava. E mais uma ainda característica desse servo do Senhor chamado Moisés, era uma pessoa que orava. Ele orava pelo povo, mesmo que o seu povo fosse ingrato. A mansidão formou o alicerce da vida de Moisés. Muitas outras pessoas do Antigo Testamento também tinham essa característica da mansidão. Agora vamos fazer um salto para o Novo Testamento. E eu quero destacar aqui a mansidão de Jesus Cristo. Jesus diz assim em Mateus capítulo 11: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha só que interessante isso, pessoal. Nós conhecemos esses versículos, a gente até cita muito esses versículos, mas Jesus alivia o peso das nossas culpas e pecados, porque ele é manso e humilde de coração. Ou seja, ele pensou mais em nós do que a si mesmo. Que exemplo magnífico a ser seguido. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus pensou em mim e você e se entregou na cruz para que nós pudéssemos ter vida. E ele fez isso porque ele é manso e humilde de coração. E na cruz ainda, ele intercede por aqueles que o penduraram nela. Ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Uma pessoa mansa e humilde tem a possibilidade de perdoar o seu inimigo. Entretanto, não faz parte da mansidão que se aceite calado
a injustiça de outros como se fosse justa. A mansidão não prega isso. Essa característica de ser manso e humilde, ser paciente, né, não prega que tem que ficar calado frente às injustiças como se fossem justas. De forma nenhuma, injustiça será sempre injustiça. Num campo de futebol, falta é falta mesmo que o juiz não veja. E mais, o pecado continua sendo pecado mesmo que ninguém, entre aspas, veja. Por isso, o manso aguarda pelo tempo e pela oportunidade para esclarecer ao outro, com objetividade e amizade, qual é a injustiça da pessoa, qual é o pecado, qual é a falta. E para fazer isso, pessoal, tem que trabalhar essa questão da humildade e da mansidão, da paciência também, para que Deus possa revelar qual é o momento propício, a hora certa, para poder conversar com pessoas que cometeram injustiças contra nós ou contra alguma situação que a gente sabe também. Então, são exemplos que nos fazem pensar e analisar a própria vida. Eu pergunto para ti, fazendo essa reflexão, olhando para todos esses personagens que eu citei do Antigo Testamento, chegando até Jesus Cristo, e tem muitos outros que a gente poderia citar aqui, mas eu não vou fazer isso nesse momento. Então, pessoal, como aumentar a nossa mansidão? É isso que eu quero ir para o final aqui da nossa pregação e pedir para que você também olhe para essas características agora, ou esses conselhos de como aumentar a nossa mansidão. Em primeiro lugar, é recomendável fazer um ato de entrega dos seus direitos a Deus. Ou seja, deixar que Deus seja o seu advogado. E olha só que interessante, pessoal. Nós estamos nos preparando aqui para o Pentecostes. Quando Jesus anuncia o Espírito Santo, ele vai dizer lá em João 14 que ele precisa deixar os discípulos para vir outro advogado. Isso significa que nós temos dois advogados. O primeiro é Jesus e o segundo, o Espírito Santo. E para que você entenda isso de maneira mais satisfatória possível, de entregar, os seus direitos a Deus, você precisará entender o que significa, o que é verdadeiramente perdão. Para abrir mão dos nossos direitos, nós temos que entender o que é perdão. E em algum outro momento eu vou falar sobre a questão do perdão para nós e entender um pouco mais o que significa isso para nós como pessoas cristãs. Resumidamente, perdão é abrir mão dos nossos direitos. Mas isso é um trabalho para a vida toda. Eu creio que essa primeira característica de como aumentar a nossa mansidão cabe para todos nós, pessoal, sem exceção, de forma especial nesse momento. Talvez para as pessoas que aí estão desesperadas com essa pandemia e também para os nossos políticos. Então, essa primeira característica da mansidão, de como aumentar a nossa mansidão, é depender de Deus. A segunda característica é considerar a soberania de Deus. Romanos 8:28, todos nós conhecemos. Afirma assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim, eu e você concordamos com isso. Difícil para nós é, de fato, reconhecer que tudo o que acontece serve para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso nós precisamos considerar aqui a soberania de Deus em todas as coisas, ou sobre todas as coisas. Quem é realmente manso não se sente lesado pelas flechas acusatórias, por exemplo.
e que são traiçoeiramente lançadas contra a sua pessoa. Isso pode acontecer também, mas nós sabemos, como Romanos 8:28, que tudo coopera para o nosso bem. Em terceiro lugar, como aumentar a nossa mansidão? Ler a palavra com o intuito de nos examinar pelos olhos de Deus. Se você vai estudar a palavra de Deus, saiba que você estará sendo estudado por ela ou pelo próprio Senhor. Verdadeiramente manso é aquele que conhece como é de verdade e tem consciência disso. Mansidão é olhar para o espelho e ver quem de fato nós somos com os olhos da palavra do Senhor. Deus, em sua palavra, vai nos provar se temos mansidão ou não. E em quarto e último lugar, como aumentar a nossa mansidão? Uma vida dedicada à oração nos ajuda a sermos mansos. Oração é alimento, é fôlego, é fonte da coragem que nós tanto necessitamos para a vida toda. Oração é relacionamento com Deus. E essa é a base da mansidão para as nossas vidas. Uma vida dedicada à oração. Eu desejo que você possa adquirir e cultivar a mansidão na sua vida. Que Deus nos abençoe poderosamente com a sua palavra todos os dias. Amém. Vamos ter um momento de oração, assim como você está aí no seu lugar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado por essa bem-aventurança que fala da mansidão e que em ti nós possamos encontrar força, Senhor. Em ti nós possamos repousar a nossa vida e depender completamente de ti, Senhor Deus, para tudo em nossas vidas. Nos ajude a aumentar a mansidão em nós, a humildade, a vida de oração, Deus. E tudo isso que nós falamos aqui através dos exemplos de grandes personagens que a Bíblia também vai relatar a respeito da mansidão. Ajude cada pessoa, Senhor, a ter coragem para enfrentar essa pandemia e encontrar em Ti sentido de vida, encontrar em Ti forças e alegria para viver. Alimente em nós, Senhor Deus, a esperança de que isso tudo vai passar. Que Tu nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Então eu peço ainda para que você que está assistindo o nosso culto, você que talvez entrou agora aí, comente aí, faça uma postagem nos comentários no nosso canal, de onde você está assistindo o nosso culto, qual a cidade que você está aí assistindo o nosso culto, e a gente pede para que você, então, compartilhe o link desse culto com outras pessoas dos seus relacionamentos, das suas redes sociais aí. E nós queremos, então, terminar esse culto com a bênção do Senhor. Então, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, desde agora e para sempre. Que Deus nos abençoe e nos guarde com essa palavra. Vamos cantar ainda o próximo hino. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia, misericórdia
sobre ti, que o Senhor